O presidente Lula quer rapidez para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo Lula, é preciso demarcar logo antes que as pessoas inventem falsas escrituras de terra. Conosco por aqui para tratar sobre o assunto presente no estúdio do Jornal da Manhã. Seja bem-vinda, Kellen Severo. Quando o presidente disse isso, quais os detalhes dessa informação, dessa declaração de Lula? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. A fala foi nesta semana, durante a participação dele na Assembleia Geral dos Povos, evento que aconteceu na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Lula defendeu que haja celeridade para demarcar terras indígenas. Vamos ouvir. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho pedido, tanto para a FUNAI quanto para o Ministério, me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo antes que as pessoas se apoderem delas. Antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra. Então nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que estão já quase que prontos os estudos para que os indígenas possam ocupar o território que é dele, para que possa aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade da gente cuidar do clima, porque se a gente não cuidar do clima, a humanidade vai desaparecer por irresponsabilidade. Essa fala de Lula, dizendo que quer rapidez para a demarcação de terras indígenas no Brasil, para aumento de áreas indígenas no Brasil, está alinhada com o discurso da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. Nos últimos meses, Guajajara citou que mais de 10 áreas estão prontas para serem homologadas como indígenas e elas só aguardam o aval de Lula. E, Kellen, onde ficam essas áreas que já estariam, então, prontas para serem demarcadas? Já se sabe as localizações? Sim, a gente tem, inclusive, um mapa do Brasil para mostrar para quem nos acompanha pela televisão. E aqui estão as áreas de demarcação de terras indígenas. São várias regiões do país. Eu vou escolher duas em especial, que são estados onde há uma forte presença do agronegócio, da produção agrícola. Um dos estados é o estado de Mato Grosso, em São Félix do Araguaia. Deve acontecer uma demarcação de terras indígenas ali. E a outra área é também no estado de Santa Catarina, outro que tem uma forte vocação agrícola. E esta demarcação deve atingir áreas de produção de alimentos. Para quem está acompanhando pela tela, consegue ver, todas essas áreas estão prontas para serem demarcadas como indígenas, apenas aguardando o aval de Lula. Lula que acaba de dizer que tem como meta principal acelerar essa demarcação de terras. Vamos lembrar que dados da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, que é um dos estados que vai ter essa demarcação de terra que está prevista, esses dados da Secretaria de Estado revelam que cerca de 500 famílias de agricultores familiares, além da população urbana de algumas regiões ali como Palhoça e outros municípios daquela Abelardo Luz, devem ser impactados caso a demarcação realmente ocorra. Essa demarcação de terra indígena aconteceria, então, em áreas que já produzem soja, que produzem milho, que produzem arroz e leite. Então, há um desafio bastante grande nesse sentido. O secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Valdir Colato, nos deu uma entrevista aqui na Jovem Pan News há alguns dias e ele revelou que apenas a possibilidade da homologação das áreas já elevou a tensão no campo. Vamos ouvir. A notícia de que seriam transformadas em terras indígenas, embora estejam ajuizadas e a nossa Procuradoria e o Estado está, né, nessas ações com amigos cores, eles entendem que anunciada a área já começa a invasão ou a pressão em cima dos produtores. Olha, se você não nos der parte da colheita, você não vai colher. Se você não dividir conosco, você não vai ter a condição de plantar. Então, tem todo esse processo que nós estamos aí com dificuldade, inclusive, para fazer a colheita em algumas áreas que estão anunciadas pela ministra aí como provável homologação de terras indígenas.
Essa tensão no campo já é uma realidade, como a gente acaba de ouvir o secretário de Estado de Santa Catarina dizendo, como uma decorrência dessa expectativa da demarcação de terras indígenas, onde há décadas se tem produção agrícola com agricultores familiares com a titulação da terra. É um desafio importante para a gente monitorar. Além disso, vai lembrar que em Mato Grosso há um estudo de impacto dessa demarcação. A gente não teve acesso a esse resultado, mas isso importa para a gente entender a dimensão. Claro que a expectativa é que esse tema vá parar na justiça. Pois é, justamente essa é uma dúvida que fica, né? Porque a discussão é polêmica, a gente acompanha ela já há um tempo no país. Essas demarcações devem acontecer de forma tranquila ou realmente acabarem sendo judicializadas? Tranquila, eu acho que não. Por quê? Porque essas famílias que estão nessas áreas de produção agrícola estão ali há décadas e não há nenhum interesse de deixar a sua propriedade, a sua terra, a sua área onde se produz alimento, onde se criaram os filhos, a família, para ocupação indígena. Então, esse é um tema bastante controverso e a gente já observa que a tensão no campo aumentou. O tema deve ir parar na justiça, sim. E isso acontece por quê? Porque está na justiça, no STF, inclusive há pouco a gente via imagens do STF para sinalizar isso, lá está a discussão sobre o marco temporal das terras indígenas. Esse marco, ele pressupõe que um índio, ele pode requerer aumento da demarcação de área se ele estivesse na área em 1988, data da promulgação da Constituição. Isso é o que vale no Brasil hoje. No entanto, esse tema pode ser revisitado. No plenário do STF, nós já tivemos um voto de um ministro a favor da continuidade do marco temporal, mantendo a regra como está e garantindo segurança jurídica no país, e também tivemos um voto contrário ao marco temporal, o que significaria o fim desse marco e o fim desta regra. Onde nós estamos neste momento? Não há previsão de que esse tema entre na pauta do STF tão breve. Já acionei a assessoria do STF para perguntar qual data isso deve acontecer. O retorno dessa discussão sobre demarcação de terras indígenas no plenário da Corte ainda não está previsto. Porém, a gente tem uma pista. A atual presidente do STF, Rosa Weber, deve se aposentar no segundo semestre deste ano. E ela já deu declarações de que pretende colocar este tema em discussão no plenário antes de se aposentar. Ou seja, a expectativa é que a gente tenha discussão de demarcação de terra indígena na Justiça, no STF, ainda em 2023. O que importa é que o agro brasileiro precisa de segurança jurídica para produzir, paz no campo e, claro, a segurança de que o direito de propriedade ele é preservado no nosso país, porque isso dá condições para a gente continuar produzindo alimentos, exportando e vendo a economia se desenvolver. Tema seríssimo, a gente tem que continuar acompanhando. Com certeza, perfeito. A demarcação de terras indígenas no país, a gente segue acompanhando, contando com você para isso. Kellen Severo, até mais tarde. Até mais.